E aí a gente viu um pouco, foi uma introdução um pouco sobre a farmacobotânica, a importância da farmacobotânica, e também estudamos, né, de uma forma assim bem rápida, não tão aprofundada, a história, né, do uso das plantas medicinais, porque as plantas medicinais é o objeto de estudo da farmacobotânica. Então, assim, eu não estudo qualquer tipo de vegetais, qualquer tipo de planta dentro da farmacobotânica, não. É o objeto de estudo que a gente se volta aqui para estudar, né, relacionado a essas plantas, são as plantas medicinais, né? E aí, muitas das vezes, a gente não sabe definir o que é uma planta medicinal. A gente já usou uma planta, todos nós aqui já tomamos um chá, um xarope, né? Que a matéria-prima utilizada para fabricar aquele xarope, para a gente fazer aquele chá, é a planta medicinal. Né? Então, todo mundo aqui já fez o uso, nossos avós, nossos tataravós, porque a história veio desde quando o homem entrou em contato com a natureza, né, com os recursos naturais. E devido à sua necessidade, né, principalmente em curar suas doenças, então, assim, o contato dele inicialmente foi com as plantas medicinais. Então, as plantas medicinais foi a primeira farmácia, né, que o homem teve contato para poder curar as suas doenças. Mas muitas vezes a gente não sabe dizer o que é uma planta medicinal. Tem gente que diz assim, olha, planta tal, ela combate problema tal. E aí você acredita e vai, pega as folhas de planta tal, faz o chá e muitas vezes aquela planta, ela não vai ser benéfica, né? Ela vai causar algum problema nocivo ao seu organismo. Porque não é todo qualquer vegetal que eu posso dizer que é uma planta medicinal, muito menos um medicamento fitoterápico. Aí eu pergunto a vocês, plantas medicinais e medicamento fitoterápico são a mesma coisa? Quem poderia me responder? Vocês já viram aí na disciplina de farmacologia Repete a alguma pergunta, coisa? professora, por favor. Ó, plantas medicinais. Vocês estão vendo os slides? Estão, né? Sim. Pronto. Plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos são a mesma coisa? O que vocês acham? Acho que é quase a mesma coisa. Porque é quase a mesma coisa. Assim, eu não tinha, ainda não estudei sobre isso, não, mas Porque os eu sei que fitoterápicos é as a plantas base de medicinais plantas, né? são. Ó, tem alguém É, o que o falando. Gildan ia falar. Hum, Era o que o Gildan. Tá dando pra escutar? tá um pouco assim, tá um pouco embaçado, travando. Fala aí. Espera que eu vou ajeitar. Hum. Então, era a Gisleda, né, que tava falando? Melhorou? Não, é Caio. Caio. E Sim, aí, sua é porque definição? as plantas medicinais são as plantas em si, né? Que a gente encontra que pode fazer a horta, não é a horta em si, mas enfim, a planta em si. E os medicamentos fitoterápicos são os medicamentos que são criados em laboratório, só que com base nas plantas medicinais. É o que eu acho. Utiliza as plantas, né? Mais alguém gostaria de diferença, de dizer se é a mesma coisa ou não e falar aí um pouco? Plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos. Eu posso chegar numa farmácia e dizer assim, me dá uma planta medicinal? Posso? Ou então me dê um medicamento fitoterápico? Será que é a mesma coisa? Ninguém mais quer responder? O que são plantas medicinais? Pois me diga aí o que são plantas medicinais. Já que nem todo vegetal, nem toda planta eu posso dizer que é uma planta medicinal. O capim, eu posso dizer que é uma planta medicinal? Não, né? Um pé de siriguela. A siriguela é uma planta medicinal? Será que eu posso dizer que ela é uma planta medicinal? Quem define para mim aí Tem, o que é? O que é uma planta medicinal? no caso da planta medicinal, é aquela planta que ela tem algum
efeito, né, de remediar algum tipo de sintoma, né, da pessoa. Por exemplo, Exatamente. por exemplo, a siriguela, ela é uma planta medicinal. Tem pessoas que fazem uso dela como planta medicinal, né? Uma parte dela, né, da folhagem dela. Então, o que é uma planta? Como é que a gente pode definir, né? Se alguém chegasse para você e dizer, olha, eu bebo muito chá de boldo. O boldo é uma planta medicinal? Por que ela é uma planta medicinal, né? Então, assim, toda planta que ela apresenta efeito terapêutico, então ela é uma planta medicinal. Então, uma planta medicinal não deixa de ser uma espécie vegetal, né? É uma espécie vegetal que eu posso cultivar ou não, né? A maioria das ervas eu consigo cultivar na minha casa, como o boldo, né? O capim-santo, o capim-limão, a erva cidreira. Todas essas plantas eu consigo cultivar, né? Eu tenho como cultivar na minha casa. Já tem outras que não, porque é um arbusto, é uma árvore de grande porte, então não tem como eu cultivá-la em qualquer local, né? Tem que ter espaço. E essas plantas, né, que têm uma ação terapêutica, e essa ação terapêutica ou é para prevenir, para aliviar ou curar doenças, o que faz com que elas sejam, né, atue como medicamento, como medicinal, são as substâncias que ela possui, né? E essa substância, que não é só uma ou duas, pode chegar a ser centenas de substâncias, é que vai ser o responsável pelo efeito, né, terapêutico, pela cura, pela prevenção no nosso organismo. Então, eu não posso dizer que qualquer planta é uma planta medicinal, e nem mesmo quando eu não tenho conhecimento. Então, fulano, toma ali um chá da planta tal, que fulano disse que é bom, né? Eu não posso, sem antes eu ter um conhecimento, muitas vezes até científico, porque a maioria do conhecimento que nós temos sobre as plantas medicinais é um conhecimento popular, né? Que veio dos nossos avós, dos tataravós, do início, toda aquela história que a gente viu, que algumas daquelas plantas ainda elas não estão comprovadas cientificamente, não tem resultados ainda, estudos que comprovam que essas plantas elas têm uma ação terapêutica, né, de prevenção, de aliviar e de curar as doenças. E a planta medicinal, tem planta que eu utilizo todas as suas partes, as folhas, as cascas, né, a raiz, tá? Os frutos, a semente. Então, é uma planta completa, né? A planta completa eu posso utilizar ela como medicinal. Já tem outras que é só a folha que eu utilizo, a raiz, ou a casca, alguma parte. Por quê? Porque essa alguma parte que tem ação terapêutica é a que vai conter, né, essa substância que é a responsável pela cura, né, dessa doença. Então, plantas medicinais são espécies vegetais que eu posso cultivar ou não, e plantas que são utilizadas com propósito terapêutico, com fins terapêuticos, não só para curar, mas para aliviar, como para prevenir. Eu utilizo essas plantas em forma fresca, né, quando eu coleto, no momento que eu coleto ela, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, e eu já faço o preparo, né, eu já faço o uso. E eu posso utilizar ela seca, que é como a gente utiliza, né, quando a gente adquire no mercado, né, ou a casca, a raiz, ou as folhas, até mesmo a semente. Então, eu posso utilizar a planta fresca, né, ou seca. E o que é uma droga vegetal? Muitos confundem planta medicinal com droga vegetal. Quando eu falo de droga vegetal, eu estou falando da planta medicinal. Então, assim, o conceito de farmacobotânica a preocupação é o estudo com as drogas provenientes, drogas de origem vegetal. Quando a gente escuta essa palavra droga, a gente já associa que a medicamento, né? Então, aí é um medicamento que eu vou estudar. E um medicamento sintético, muitas das vezes.
Mas essa droga que fala é a própria planta medicinal, né? Ou suas partes, ou a folha, ou o caule, ou a raiz. É uma droga vegetal. Só que para ser uma droga vegetal, essas partes elas têm que estar seca, após um processo de secagem. Porque a planta fresca, né? Qual a diferença da planta fresca para a planta seca? É só eu desidratar. Então, quando eu pego as folhas de boldo fresquinha, eu coleto e coloco no sol, eu estou desidratando, porque ali a maior parte da planta é água. Então, eu retiro a água, né, e fica só a matéria-prima mesmo, né? E a matéria-prima constituída rica nessa substância que é responsável pela ação terapêutica. Então, assim, quando eu pego a parte dessas plantas, ou a planta como inteira, e coloco ela para secar, eu vou estar utilizando agora a droga vegetal, né? E não mais a planta medicinal in natura. Então, não confunda droga vegetal com planta medicinal. A droga vegetal é a planta medicinal, ou suas partes, mas é após o processo de coleta e secagem. Então, quando eu seco, quando eu compro aquelas folhinhas no mercado desidratada, então eu estou utilizando a droga vegetal. E você pode encontrar ela em várias formas, ou ela íntegra, né, as folhas íntegra, a raiz íntegra, ou rasurada e triturada, né, até mesmo pulverizada quando a gente compra em pó. O gengibre, a gente compra a raiz, né, seca, lógico, mas você pode usar in natura, após você arrancar o pezinho do gengibre, né, e você pode utilizar em forma de pó, ou até mesmo rasurada, quando fala, é quando você quebra. Em casa mesmo, essas folhas ficam quebradas, né? Pulverizada é na forma de pó, né? Então, você pode utilizar nessas formas a droga vegetal, né? Estou falando da droga Professora, vegetal. Oi. e eu acho que é mais indicado realmente também consumir elas em partes maiores, né? Mais granular, por conta que essa triturada, eles usam muitos outros compostos, né? Para poder misturar, né? E dar volume neles, né? Isso, É igual, por exemplo, o cigarro, né? O cigarro ele é fabricado, mas a gente sabe que ele dentro não tem só o tabaco, né? Tem várias outras sim, substâncias. isso. E ainda tem substâncias, dependendo da planta, por isso que é importante o conhecimento, né, da planta. Desde da questão morfológica, anatômica, fisiológica, né? Você ter o conhecimento da planta, porque quando muitas das vezes quando você pega essas folhas e tritura, tem substâncias que são voláteis. E ao triturar, você pode perder essas substâncias, né? Elas podem volatilizar, porque tem plantas que são ricas em óleos essenciais, né? Elas são ricas mais em óleos essenciais do que até mesmo substâncias que não sejam voláteis, porque o óleo essencial ele é constituído por substâncias e a maioria deles são voláteis. Então, quando você tritura, né, você pode pegar uma planta que tem muito cheiro, que quando você amassa ela na mão, você sente já aquele aroma, é uma planta que contém óleo essencial. E essas substâncias, elas são muito voláteis. Então, dependendo da planta, você não pode triturar, né, rasurar e nem pulverizar, porque você perde essas propriedades, as propriedades, né, da planta. E aí, muitas das vezes, a gente fala em matéria-prima, né? Então, eu vou usar matéria-prima para fazer tal medicamento, fazer tal xarope. Quando a gente fala em matéria-prima vegetal, a gente está falando tanto da droga quanto da planta, né? Qual é a diferença? A planta eu vou usar in natura e a droga eu vou utilizar ela após a coleta e a secagem, mas eu estou utilizando matéria-prima. Então, o xarope é constituído de babosa. Qual é a matéria-prima do xarope? A babosa, que é a planta medicinal. Tá certo? Então tem essa diferença, não confunda mais droga vegetal com planta medicinal, né? Porque a gente acaba aqui confundindo um pouco. E derivados de drogas vegetais, né? Se eu pego um extrato ou uma tintura, que é a preparação, né? Eu pego a matéria-prima, eu pego a droga vegetal e faço um preparo. Então, esse preparo, que é o produto obtido, né? Quando eu utilizo aquela planta, a matéria-prima, então eu estou obtendo o derivado de droga vegetal.
E existe vários produtos derivados da droga vegetal. Existe o óleo essencial que eu posso utilizar ele puro, ou eu posso utilizar ele em cosméticos, né, na preparação de medicamento. Mas o óleo em si, ele é um derivado da droga vegetal. A tintura, né, que também é muito utilizada a tintura, quando eu faço a preparação da tintura. A tintura eu uso álcool, eu uso metanol, eu uso solvente para poder extrair, né, as substâncias que contém nas folhas, nas raízes e no caule. Aí eu obtenho essa tintura que é como se fosse uma espécie de metiolate, né? A tintura ela é muito prática de se produzir, né? Tanto a tintura como o extrato. Lógico que tem que ter todo um cuidado, porque se você não armazenar bem, o recipiente não tiver limpo, ele cria fungo, né? É como um chá. Se você fizer um chá, por exemplo, concentrado de aroeira, né? Eu costumo muito fazer chá de aroeira para alguns ferimentos, algumas inflamações, né? Porque o uso da aroeira ela é mais externa. E aí, se eu deixar passar 2, 3 dias, né, dentro da panela, principalmente se estiver aberta, aí você percebe que começa a criar fungo. Então, aquela planta, ela não combate fungos, né, ela Por não isso é que tem, suporte. por isso que tem produtos que é armazenado em embalagens distintas, né? Tipo, alguns é em vidro, outras é em plástico, E, né? Outros é em e embalagens vidros que... escuros, né, É, vidro exatamente. âmbar, que chama, ó, que é Isso. escuro, que não absorve radiação solar, né, a E vale luz. ressaltar, né, professor, que esse tipo de medicamentos, né, fitoterápicos, eles são controlados pelo Ministério do Meio Ambiente, né? Se dá, Né? avisa, Pela... né, Não, tem mas que no caso, por exemplo, o registro, na verdade, deles, né? Eles são ir. registrados também no Ministério do Meio Ambiente. Ministério da Saúde, Também. Ministério do Meio Ambiente, a Anvisa, né, que faz toda uma regularização. Hoje a gente tem lei até para como preparar o chás, eu acredito que vocês irão ver isso na farmacognosia, né, na parte de fitoterapia, hoje tem toda uma legislação, é por isso que a fitoterapia hoje ela está crescendo demais, que ela está muito respaldada, desde o produto que você vai usar, você tem que registrar na Anvisa. Se você vai usar o caule, você tem que as cascas, você tem que registrar na Anvisa. O produto que você vai comercializar, tem que estar tudo registrado na Anvisa. Porque um produto desse, se você não tiver cuidado, todos os cuidados necessários, ele cria fungo, bactéria, porque nem todas as plantas, a ação dela terapêutica é para combater fungo, bactéria, então esse produto acaba que sendo contaminado, né? E tem que ter um tempo de validade também, não é o fazer e deixar aí o resto da vida para poder fazer uso. Não, tem toda uma questão de qualidade, né? Da eficiência, todo, assim como o medicamento sintético, né? Então, assim, quais são esses produtos que a gente obtém das drogas vegetais? Tem o óleo fixo, o óleo volátil, tem cera, tem suco, tem o extrato, né? O extrato é só você pegar a parte da planta e deixar lá no álcool, por determinado período ele vai extrair todas as substâncias. Tem extrato que você usa externamente, tem uns que você pode até ingerir, porque eles ficam muito concentrados, né, os extratos, tanto os extratos quanto as tinturas. Então, a gente diz que aí são produtos obtidos, né, por processo extrativo da matéria-prima vegetal. Então, aí a gente chama de derivado, denomina de derivado de drogas vegetal. E princípios ativos, né, eu falei que as plantas medicinais, elas só têm ação terapêutica, né, farmacológica, porque contém substâncias, né? E não só uma, mas várias substâncias, dezenas e centenas de substâncias, tem plantas que são responsáveis pela cura, pela prevenção dessas doenças. E essa substância a gente chama de princípio ativo, né? O princípio ativo da aroeira, aí tem lá o calói, tem lá o nome quando vocês leem os artigos, vocês vão ver que tem, né, o princípio ativo lá daquela planta. Se ela já for uma planta comprovada cientificamente, aí vai estar lá todos os princípios ativos que foram identificados, né, daquela planta. E tem uns que já são até isolados, né? Identifica porque se identifica por classes, né, que são chamados
classes metabólicas, né? Que eu até coloquei aqui, vou já comentar para vocês. Então, o princípio ativo é a substância, né, presente na planta medicinal que é responsável pela cura, né, daquela doença. E esses princípios ativos também existem em animais, não só em plantas, né? Eu posso extrair os mesmos princípios ativos, muitas vezes que tem nas plantas, tem muitos que eu extraio de animais, né? Eu até já falei aqui para vocês que meu trabalho de iniciação científica, quando eu fazia faculdade, os mesmos procedimentos que faziam com as plantas, eu fazia com a pele do sapo, né? O Bufo-Dimes. E aí, os princípios ativos, né, que eu identifiquei na pele do sapo, e até já tinha pouca literatura, mas já tinha alguma literatura, era da classe dos alcaloides, né? E aí, cada planta, ela tem lá os seus princípios ativos, né, específicos. Então, essas substâncias, né, que a gente chama de princípio ativo, é o que é responsável pela ação terapêutica, né, pela ação biológica, farmacológica daquela planta. E aí, eles são provenientes, esses princípios ativos, do metabolismo secundário das plantas, né? Então, aqui é um assunto também que vai ser mais aprofundado com a disciplina de farmacognosia. Então, nós temos o metabolismo primário, que são aquelas substâncias produzidas que são essenciais para o organismo, que é carboidrato, proteína, lipídios, né? Todas essas substâncias, elas são produzidas a partir do metabolismo primário, que chama, que é o metabolismo essencial, que o organismo não tem como crescer, reproduzir, né? Ter todo um processo de desenvolvimento se não existir essas substâncias no nosso organismo. E a planta, ela tem essas substâncias que provêm do metabolismo chamado secundário, né? E até então achava-se que essa substância ela não tinha nenhuma ação, não tinha nenhuma importância nem para a planta e nem muito menos, né, para quem fizesse o uso dessas plantas, quer animais ou quer seres humanos. Então, assim, eram umas substâncias que eram produzidas que eles achavam que era o organismo produzia, mas que não tinha nenhum benefício. E aí, conforme, né, os estudos, vendo aperfeiçoando a descoberta dessas plantas, né, os estudos mais aprofundados cientificamente, foi se conhecendo, né, e descobrindo que os responsáveis pela cura da doença, pela ação terapêutica, eram essas substâncias, né, esses princípios ativos provenientes do metabolismo secundário das plantas. Então, tem substância que é produzida na folha, que não é produzida na raiz. Tem princípio ativo. Quando eu falar em substância, é porque é princípio ativo, que é produzida na casca, no caule, que não tem nas folhas, né? Então, essas substâncias, lógico, ela tem um órgão, né, específico que é produzida. E aí, nas plantas medicinais, a gente nunca vai, nenhum estudioso, nenhum científico vai identificar somente uma única substância, né? É um conjunto de substância. E, na maioria das vezes, o conjunto de substância, o seu efeito, ele é mais potente, ele é mais benéfico do que se fosse somente uma ou duas substâncias, né? Então, assim, já se tem estudo comprovado. Por que que os medicamentos fitoterápicos, muitos deles, a ação é muito mais benéfica, potente do que um medicamento sintético, porque ali tem um conjunto de substâncias, né? Então, a ação daquele conjunto de substâncias vai ser, né, muito mais eficiente do que se fosse uma substância ou duas substâncias, né? E esse conjunto de substâncias, que tanto pode ser, e aí ele fala assim, que proveniente, muitos, né, estudiosos, muitas referências bibliográficas que vocês pegarem, esse princípio ativo, quando ele falar de princípio ativo, não só os provenientes do metabolismo secundário, né, que é o que denomina as plantas como medicinais, mas também eles atribuem a esse metabolismo, a substância proveniente do metabolismo primário, né, mas as plantas medicinais, as substâncias responsáveis pela cura são as provenientes do metabolismo secundário. Mas aí o conjunto de tantos, a substância proveniente do metabolismo primário como do secundário,
vai formar um conjunto de substâncias, esse conjunto de substâncias eles denominam de fitocomplexo, né? Então, toda vez que vocês virem essa palavra fitocomplexo, é porque é o conjunto de substâncias, né, que a gente chama de princípio ativo, que é responsável pelos efeitos biológicos de uma planta medicinal ou de seus derivados. Porque, às vezes, o princípio ativo é responsável por uma determinada cura proveniente do metabolismo secundário potencializa a ação de uma substância proveniente do metabolismo primário. Então, uma vai potencializar a ação da outra, né? É por isso que ele encaixa, ele inclui essa substância proveniente desses dois tipos de metabolismo, aí denomina como fitocomplexo, né? E aí vocês veem ao lado um exemplo que eu coloquei de um princípio ativo, né, que foi isolado, e aí foi essa publicação. Eu esqueci de colocar o nome desse princípio ativo aí, que foi isolado, né, por esse autor aí, foi em 2016, né, e, e aí é um princípio ativo. Tem princípios ativos, tem substância que a sua estrutura é muito complexa, né, elas são enormes. É por isso que, para se Professor, chegar, acho que tem que passar o slide que tá naquela pergunta. tá, vocês Aqui, estão aqui vendo? Tá para mim, aqui, isso, para mim tá na pergunta ainda aqui. não tá passando não, ó, vai ter que Ah, ficar passou, assim, passou tá agora. vendo? Volta só mais um. Não, pera ainda. Tá passando, agora tá Ó, passando. tá aqui. Vocês É estavam isso. vendo? Não, tava não, agora sim. Pronto, pois vocês têm que eu estou passando, né? Se ficar no mesmo Ah, slide. Pronto, pois eu estava falando aqui desses derivados de hidrógeno, que eu já falei, agora falei dos princípios ativos, certo. né? E E dos, fitocomplexo. e dos fitocomplexos, que é o conjunto, né, de princípios ativos, tanto proveniente do metabolismo primário, quanto do metabolismo secundário. Então, Ah, um, às vezes, potencializa a ação do outro, certo? Então, esses são os princípios ativos. Então, toda planta medicinal, para ela ser medicinal, comprovada que ela é uma planta medicinal, então ela tem que possuir essas substâncias que são chamadas princípios ativos. E como eu já falei, é um conjunto, são várias substâncias, tá certo? E aí aqui eu trouxe para vocês virem as principais classes de metabólico secundário, né? Eu tenho um livro de farmacognosia que trata somente dessas classes, né? Quando eu estudava na minha iniciação científica, né, que eu tinha esse projeto, então aí a gente tinha que ter conhecimento dessas classes de metabólico, porque nós utilizávamos a cromatografia, né, que é na área da química, né, da fitoquímica, que a gente consegue identificar essa substância através da cromatografia, né? E é um processo assim lento, é um processo de 2, de 10 anos, muitas vezes para você chegar a isolar, né? A identificar não, a isolar. Porque eu fui para Fortaleza, passei uma temporada lá na UFC, né? Eu cheguei a quase isolar, faltou muito pouco mesmo para eu isolar uma substância que era da classe dos alcaloides, né? Que aí vocês estão vendo as principais classes de metabólico secundário. Primeiro você identifica qual é a classe que a substância pertence. E aí você vai, através da ressonância magnética, né? Eu tenho um método lá que você vai identificar qual é essa substância, e aí utilizando paralelamente a cromatografia, para você tentar isolar a substância, chegar àquele princípio ativo que você quer e começar a testar, somente ele, né? Para saber a ação terapêutica daquela substância. Mas os fitoterápicos, para ser fitoterápico, um medicamento fitoterápico, ele não é constituído por um único princípio ativo. Então, se ele possui somente uma substância, então ele não é considerado um fitoterápico. Um fitoterápico, ele é um conjunto, né, de substâncias. Então, muitas vezes no fitoterápico, medicamento fitoterápico, ele vai ter mais de uma classe dessa de metabólico secundário. Vai ter flavonoide, taninos, pode ter alcaloide, saponina, quinona, terpeno, cumarina, cromonas e xantona. Vai depender da espécie. Lógico que nem todas as espécies vegetais vão ter todas essas classes
metabólica. Por exemplo, a uva é rica em quê? Em taninos, né? E já é comprovado cientificamente que os taninos, né, eles fazem bem para o coração, para a circulação, né? Então, a uva é riquíssima em tanino, por isso que aconselham a tomar uva, né? A tomar o vinho ou o suco da uva, né? Então, aí vocês estão vendo as principais classes de metabólicos secundários. Então, esses aí. E aí, esses fitocomplexos, né, são uma representaçãozinha aqui para vocês entenderem melhor. Vocês estão vendo aí que é um conjunto de substâncias, tem vários tipos de princípios ativos aí, né? Tá aí, fitocomplexo, apresentado por várias figurinhas. E aí, quando a gente estuda, que a gente identifica, que a gente isola, aí você vai ter um princípio ativo puro, né? Vocês estão vendo aí do lado direito que ele conseguiu isolar essas estrelinhas, vamos supor, que essas estrelinhas aí são princípios ativos que fazem parte da classe dos metabólicos do taninos. Então, aí eu consegui isolar taninos, né, substâncias, né, e aí essa substância, estruturalmente, a molécula dela, muitas vezes, é altamente complexa, são enormes, né, essas moléculas, essa substância. Então, aí você tem um conjunto fitocomplexo e após toda a identificação, todo estudo fitoquímico, você consegue isolar um princípio ativo desse, aí você tem ele isolado. Hoje, os medicamentos sintéticos, tem muitos deles que o princípio ativo daquele medicamento ou é uma substância semissintética de uma planta, ou é um protótipo de uma planta, né, de uma substância presente na planta. Eles pegam aquela planta, aquele princípio ativo e eles começam a produzir no laboratório, né? Para muita substância, é um custo muito alto, porque não é fácil você isolar, mas aí eles identificam essa substância, conseguem mapear a estrutura molecular, né, a molécula em si, a sua estrutura, e eles começam a produzir no laboratório para produzir o medicamento, né? E aí, para muitos, o custo é muito alto. Você chegar a isolar uma substância dessa e a começar a produzir ela no laboratório. Então, assim, já tem medicamento sintético, pode ver lá que o princípio ativo dele, né, utilizado, é de uma planta medicinal. Só que lá só tem uma substância, uma única substância. Então, você não pode atribuir que aquilo ali é um fitoterápico. Porque o fitoterápico é um conjunto de substâncias. E o medicamento sintético, não. Você utiliza um ou dois princípios ativos, né? Então, assim, tem princípios ativos que é inativo. Não tem nenhuma ação, né, no organismo. Não combate nenhum problema. Às vezes é outra substância que está presente nessa planta que faz a ação, né, da cura, da prevenção daquela doença, mas tem muitos que ficam inativos, né, tem os inativos e tem os princípios ativos, certo? Quando estão todos ativos, um vai potencializar a ação do outro, mas é muito difícil, todas as substâncias, todos os princípios ativos, eles terem alguma ação, né, tem muitos que são inativos. Tá certo? Então, alguma dúvida com relação aos princípios ativos, vocês vão conhecer mais, né, quando estiver estudando mesmo a parte de fitoterapia. Então, aqui, e fitoterapia, né? O que é a fitoterapia? Lá termo mesmo de conhecimento, né? O que é a fitoterapia? É a cura utilizando plantas medicinais, né? Então, fito é planta, terapia, né, é cura. Prevenção. Então, é o curar, é o prevenir uma doença utilizando uma planta medicinal. Então, a terapêutica é caracterizada pela utilização de plantas medicinais em suas diferentes preparações farmacêuticas. Então, eu posso curar através de um chá, utilizando cápsulas, né? Utilizando gel, tintura. Então, aí eu estou combatendo, né, a minha doença, né, através da fitoterapia, utilizando uma planta medicinal para combater aquela doença, né, e de várias formas, né, e que essas preparações são de várias formas farmacêuticas, né, diferentes preparações farmacêuticas, sem o uso de substâncias ativas isoladas, tá vendo? Então, assim, toda a preparação, né, utilizando plantas medicinais,
Então, tem que estar lá um conjunto de substâncias. Não, se for uma substância isolada, ativa, somente uma, então não é mais considerado, né, um medicamento fitoterápico, né? Eu já não estou mais combatendo aquele meu problema com um medicamento à base de plantas medicinais. E quando se fala em medicamento, muitas das vezes a gente já atribui um produto farmacêutico, né? Que é o que existe. Existe o medicamento fitoterápico e existe aquele medicamento, né? Que é o medicamento sintético, que ou você obtém tecnicamente ou elabora, né? Com finalidade profilática, curativa, paliativa ou diagnóstica, assim como os medicamentos provenientes, né, com plantas medicinais. E aquele medicamento que é produzido, que é industrializado, né? Não é aquele xarope caseiro que eu faço na minha casa, eu não posso dizer que aquilo ali é um medicamento fitoterápico, não, né? Muitas das vezes vocês compram um remédio na porta de casa, esse xarope, esse gel, né? E aí a gente não sabe a procedência, a manipulação, como é feito, muitas vezes é na cozinha da própria casa, né, da pessoa, e aí ele diz que é um medicamento fitoterápico. Não é um medicamento fitoterápico. O medicamento fitoterápico, ele tem que ser industrializado, tem que atender todas as normas da Anvisa, desde o material que você escolhe, a parte da planta. Por quê? Porque quando eu vou fazer um xarope de aroeira, eu tenho que ter um conhecimento científico se a aroeira ela é anti-inflamatória. E onde é que eu vou buscar essa informação? Na literatura, né? Então eu vou na Anvisa para poder, eu vou usar as cascas, então eu tenho que registrar as cascas na Anvisa. Para a Anvisa ver se realmente essa planta ela já está comprovada cientificamente, porque a Anvisa tem lá, né, a lista de plantas que já foram comprovadas cientificamente e que elas podem ser utilizadas na produção de fitoterápico. Então tem toda uma norma que você tem que seguir, né? Tem a questão dos testes, né? Para ver se realmente é eficaz aquele produto, tem segurança, realmente a sua produção, né? A utilização desse fitoterápico, eles não eram nem para ser comprados sem receita, porque os médicos, né? Eu não sei se todos já saem de uma faculdade, não sei se é lei hoje, tem uma disciplina sobre fitoterapia, né? Porque o médico, assim como ele consulta, ele faz um receituário, até já mostrei aos meninos como é um receituário de plantas, de medicamento fitoterápico. Então, tem lá o medicamento, tem a quantidade, o período que você tem que utilizar, porque muitas vezes nós abusamos, né, da utilização desses medicamentos, achando que é porque é natural, não tem efeitos colaterais, né? Só que é o contrário, e tem efeitos colaterais, né? Às vezes você toma exageradamente, toma um vidro de xarope, vou comprar outro, depois, não, esse não serviu, eu vou comprar outro. E vocês, enquanto farmacêuticos, não têm, às vezes, o conhecimento de orientar essa pessoa. Por isso que essa disciplina ela é importante, né? A fitoterapia dentro da farmácia. Porque vocês, enquanto farmacêuticos, né, enquanto conhecedores da utilização de medicamentos, não só o sintético, mas também tem que ter com relação ao fitoterápico, vocês têm que ter, né, a autonomia de orientar aquela pessoa. Ó, a senhora tem uma prescrição, a senhora vai utilizar para quê? Já fez um exame? Né? Você tem que problema, às vezes a pessoa tem uma pneumonia, né, uma tuberculose, uma tosse que talvez é uma alergia, e a pessoa acaba tomando, né, um xarope que não tem nenhuma serventia, então vai causar algum efeito nocivo, né, à pessoa. Então, assim, o medicamento fitoterápico, ele é um produto industrializado, e ele tem, antes de ele chegar na fase de produção, ele já tem que ter todo um estudo, né, científico, né, tecnológico, já todas as técnicas que tem sido usadas, tem toda uma etapa, tem clínica também, as etapas clínicas para poder comprovar, tem que ter o conhecimento da ação terapêutica, realmente, se ele combate aquele problema, então tem que ter um conjunto
de conhecimento, né, para ele poder chegar a ser produzido um medicamento como fitoterapia a parte daquela planta e ser comercializada. E toda essa regularização a nível federal, quem faz é a Anvisa. Se você for no site da Anvisa, tem lá toda a legislação relacionada a medicamentos fitoterápicos, né? Então, assim, cada vez mais essas legislações, né, essas regulamentações, elas estão sendo mais específicas, né? Tá se abrangendo ainda mais, tem muito mais plantas já comprovadas cientificamente, já hoje em dia, que está cadastrada lá na Anvisa, tem as que são autorizadas para utilizar pelo SUS, né? O SUS, ele pode utilizar, acho que é 71 plantas já, né? Como no receituário, né, essas plantas. Mas muitos médicos não estão preparados, né? Muitos hoje passam medicamentos manipulados, mas fitoterápico, às vezes, é muito raro, E agora, né? professora, tem muitos profissionais que eles estão realmente fazendo a indicação dos óleos essenciais, né? Isso, Tem aromaterapia, né? isso, tem uma onda aí, inclusive nos Estados Unidos já é muito usado, né? Um farmacêutico ele estava falando, comentando, que ele tem, né? Ele já tem mestrado e ele inclusive fez a pesquisa dele nessa área, né? De óleos essenciais, Óleos né? essenciais, Isso, né? como A terapia. aromaterapia, Isso, terapia com óleos essenciais. isso, É exatamente. uma área que está crescendo bastante, viu? Exatamente. É um mercado assim que está. Inclusive, já tem até uns florais nos florais mesmo, a gente tem na farmácia deles para poder vender, que, por exemplo, tem lá TPM, né? Aí tem lá depressão, para dormir, né? Para sono. Aí já vem especificando para que tipo é aquele óleo, né? Para aquele tipo de problema que a pessoa está passando. Isso. Aí é É, uma tendência muito grande. Fora do Brasil eles já usam, né? Por conta que as pessoas fora do Brasil eles não se automedicam como a gente se medica aqui, né? Então sim, lá realmente eles buscam um médico, né? E eles buscam mais algo alternativo, né? Sem precisar ir diretamente para o fármaco. exatamente. Né? Não deixa de ser uma medicina alternativa, né? A fitoterapia, a aromaterapia. Mas eu assisti um documentário, não estou lembrada agora do nome, né? Que é falando da explosão assim desses mercados, né? Que hoje é muito forte na economia, né? E aí fala da aromaterapia. Eu vou olhar o nome desse documentário para vocês assistirem, né? E um dos assuntos lá é exatamente a aromaterapia, né? Que eles falam. Então, assim, para ser um medicamento fitoterápico, Também ele está falando que tem um documentário na Netflix, que isso, se puder até mandar para a gente depois o link, seria interessante para a gente assistir. como eu não lembro, estou tentando lembrar aqui o nome e eu não estou. Eu tô com a boca machucada, tá ruim de falar. No documentário, a questão é sobre se realmente faz efeito ou não, a questão de potencialidade, se é Isso, prejudicial, se não é. exatamente. Eles abordam vários temas, né, dentro desse documentário. Agora, eu não estou lembrada do título do documentário. Eu não estou, mas eles abordam vários temas, e inclusive um desses temas é a aromaterapia, né? Mas eu vou olhar o nome, eu vou passar para vocês assistirem. Então, É assim, como é? indústria da cura. Indústria da cura, exatamente. Porque Indústria da muito cura? indústria da cura, viu? Certo. Porque Obrigado. muito por exemplo, essas alternativas é um meio de ganhar muito dinheiro. Eles estão pensando mais na parte econômica do que de fato no benefício daquela alternativa, entendeu? Então eles abordam esses dois lados. A aromaterapia, como é que está a questão científica?
Será que já tem comprovação científica para esses benefícios que estão utilizando? Ou tem uns que usam de má fé para poder, né, um meio de se ganhar dinheiro, entendeu? Então ele aborda isso também. Então, assim, o medicamento fitoterápico não é aqueles que é produzido na nossa cozinha, não, viu? Um melaço, como é que se diz? Um xarope caseiro. O medicamento fitoterápico é um produto industrializado. E assim como o medicamento sintético, ele tem que passar por várias etapas para poder comprovar sua eficácia e segurança, né? Principalmente a questão clínica. Então, passa também por várias etapas. Então, para produzir um medicamento fitoterápico, você tem que ver a lista das plantas e qual a parte da planta que aquele medicamento ele tem que ser produzido de fato, né? Se é a casca, aroeiro, que é para utilizar mesmo. Eu posso utilizar as raízes, ou é a casca que vai combater a inflamação. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Olha, até o horário da coleta da planta ele é importante. Tem planta que, se você coletar pela manhã, 10 horas, é mesmo que não, você vai tomar uma água, né? Ou então a substância vai fazer o efeito contrário. Porque tem até o horário que a planta produz esses metabólicos secundários que tem a ação terapêutica, né? Eu vou coletar no meio da estrada a planta, como uma pessoa me perguntou, né, esses dias, se ela poderia plantar, eu acho que era, não sei se era capim-santo, era uma erva na frente da casa dela. Eu disse, não, se for para você fazer uso, a planta vai estar poluída, né? Com os carros transitando, a fumaça, a fuligem, lógico que a planta vai absorver toda essa poeira e vai ficar contaminada. Então, você coletar uma planta em terreno baldio, é uma planta saudável? Não. No meio de uma estrada? Não, porque a planta ela vai estar contaminada. Se for no quintal da sua casa e tiver muito trânsito de carro, né? É uma planta que você sadia para você utilizar? Não, não, ela vai estar uma planta contaminada. Então tem que ter todo o cuidado desde a hora da coleta da planta até a hora do preparo, né? Para você preparar e utilizar aquele chá ou até mesmo um medicamento. Tem gente que faz chá e passa a semana utilizando. Não faça isso não. Até no máximo 24 horas o chá ele vai ser benéfico para o seu organismo, né? Até 24 horas. O ideal é que você faça pouco para tomar naquele mesmo horário, né? Então você vai fazer uma quantidade para você tomar, pronto, acabou. Não vou colocar em geladeira para passar, fazer uma quantidade para passar. Eu e minha mãe, a gente fica assim todo tempo relutando quanto a isso. Porque ela quer passar uma semana tomando um chá, né, de boldo. Não adianta, você vai estar tomando água ou então outra substância para fazer mal ao seu organismo, né? Então, os mais velhos, né, ele tem essa resistência quando a gente vai passar essa informação, né, orientá-los como, de fato, tem que tomar esses medicamentos, né, ou até mesmo preparo, né, a gente chama um chá, não é, o chá é considerado, conforme a legislação, um alimento, ele não é um medicamento fitoterápico, né, o chá, quando você faz. E aí, esses preparos que a gente faz na nossa casa, a gente tem que ter o cuidado desde a coleta, o horário da coleta, até a preparação, né, para que tenha a ação, né, benéfica, a ação curativa no nosso organismo. E aí a gente também confunde medicamento com remédio, né? Tem medicamento que a gente diz, não dê um remédio, mas o remédio, ele é um processo assim, ele é muito amplo. Quando a gente fala de remédio, pode ser um medicamento ou outras formas de curar. Por exemplo, tem a forma física que a gente utiliza, os meios físicos de cura, e os meios psíquicos, psicológicos. Por exemplo, se eu faço um exame, né, de ressonância, um raio-x, é um remédio, porque é um meio de eu saber, de eu descobrir, né, se eu tenho algum problema. O medicamento é um medicamento, não é um remédio? Um medicamento é um remédio. Só que quando a gente fala em remédio, ele é mais amplo, né? São meios usados de uma forma mais ampla
de cura ou prevenção, que aí ele pode ser um medicamento, pode ser um meio físico ou um meio psíquico. Quando eu vou para um psicólogo, né? Quando eu faço uma análise psicológica com um psicólogo, eu vou para um psicanalista, eu estou tomando, utilizando um remédio? Sim, né? Então, se eu faço um exame, é um meio físico. Se eu tento curar com um psicólogo, com um psicanalista, o meu da terapia, é um remédio também, né? Então, o remédio, ele é bem amplo, né? Então, a gente é um medicamento, ou uma forma física, ou uma forma psíquica, né? De cura, né? Da doença, ou então até mesmo de uma prevenção, certo? Então, aí a gente atribui como remédio. E aí vocês estão vendo três fitoterápicos, né? O tamarim, que é muito conhecido, tem um aí que é um calmante natural, que é a planta utilizada para produzir esse medicamento foi a Passiflora, né? Incamata. Aí você tem o gel também, né? E tem o xarope. Esses são medicamentos fitoterápicos, né? Porque eles foram industrializados. Esse gel aí, aqueles que eu já falei, vendo de porta de casa, vocês cuidado, viu? Ali é só, às vezes, uma preparação mesmo, para dizer que é um medicamento, que às vezes, né, o psicológico da gente acredita e acaba que acontecendo mesmo, né? A pessoa acaba aqui melhorando mesmo, mas até a forma de manipular esses medicamentos, né, que é vendido na porta de casa, a gente tem que ter um certo cuidado, né, ao utilizá-los. Deixa eu ver aqui mais. E aí nós temos a farmacopeia, né, que eu já falei quando eu fiz um relato, né, da história do uso das plantas medicinais. Esse livro, né, vocês podem ter acesso no site da Anvisa, vocês podem baixar, como vocês estão vendo aí, né, a sexta edição já, porque cada país ele tem a sua farmacopeia e aí é um receituário, né? Como se fosse um livro de bolo, de produção de bolo, de salgado, a mesma coisa esse livro aí da farmacopeia, porque aí tem dizendo os insumos, as plantas, como que é produzido, né? Toda a forma que é produzido aquele medicamento. Então aí está contido nesse livro, né? Chamado farmacopeia. Então, Código Oficial Farmacêutico do país. Todo país ele tem esse código, né? Cada país tem o seu código específico, lógico. E aí estabelece os requisitos mínimos de qualidade para os fármacos, os insumos, as drogas vegetais, os medicamentos e produtos para a saúde, né? Depois vocês baixem, tá? E a RDC 298, 2019, que se dispõe sobre a aprovação da farmacopeia brasileira. Então, aí aprova essa resolução, né? Vem aprovar esse livro, né? Chama de código. E aí tem a caracterização das plantas medicinais e fitoterápicas. Então, ele trata de uma forma geral, não só os medicamentos fitoterápicos, mas os medicamentos sintéticos também, tá certo? E nós temos aqui as referências que eu utilizei para eu, né, trazer todas essas informações para vocês, tá certo? Então, agora eu vou encerrar essa primeira parte. Eu vou só parar aqui a gravação para eu explicar para vocês, né, como é que nós vamos fazer agora o exercício. Mas eu acho, vou parar aqui.